Parece um pedaço de rocha comum, mas milhares de pessoas dedicaram suas vidas inteiras a isso. Uma vida no escuro, suja, perigosa, que geralmente acabava muito cedo. Tudo por essa pedra. E aqui, há 90 anos, locomotivas elétricas movidas a bateria já transportavam esse carvão pelos túneis. Tecnologia que parece moderna, mas já existe há muito tempo. E na época, nem era uma tecnologia nova. E no meio desse carvão vinham fósseis de dinossauros. Essa é a região que tem mais fósseis no mundo. E você vai descobrir o que eles faziam com eles. O marqueteiro dessa mina descobriu uma forma absurda de fazer esse carvão valer muito mais, mas envenenou muitas pessoas. Nesse vídeo, você vai conhecer a história real por trás de um dos lugares mais importantes da história industrial do Canadá. Tem alguns momentos que parecem ficção, mas aconteceram. Vem comigo. Sou o Gabriel Faria e estou com minha irmã Laís em uma jornada de motorhome pela América do Norte, pagando $1 por dia de aluguel. Esse é o 9º episódio dessa jornada, e esse vídeo vai ser sobre o carvão. Drumheller é a capital dos dinossauros, mas no começo do século passado, os dinossauros não tinham valor nenhum. O que tinha valor era o carvão. Olhando aqui nas Badlands, nas faixas brancas, é onde eles encontram o maior número de fósseis de dinossauros. Na parte vermelha é onde os dinossauros estão mais bem preservados. Mas tem as faixas pretas. E no começo do século XX, era só as faixas pretas que importavam. E você sabe o que é a faixa preta? Carvão. Carvão mineral. A própria cidade de Drumheller começou por causa disso. Samuel Drumheller comprou terras para abrir uma mina de carvão. Existiram 139 minas nesse vale. E dessas todas, sobrou somente uma em pé, que vamos visitar hoje. A Atlas Coal Mine, a mina de carvão Atlas. Foi a última mina a fechar em 1979. E quando fechou, por uma sorte do destino, a estrutura permaneceu em pé. E tempos depois, decidiram preservar, para contar sua história antes que desaparecesse. Essa mina foi a última a fechar, não porque tinha o melhor carvão, mas porque tinha o melhor marketing. Um marketing quase enganoso, mas vou te contar isso mais pra frente. O carvão aqui aqueceu casas pelo país inteiro, moveu locomotivas, mas teve um custo. As condições de trabalho eram extremamente difíceis. Homens que deram literalmente suas vidas pelo ouro negro. Para entender esse local, vamos seguir a jornada de um mineiro desde o momento em que ele chega pela manhã. Primeira etapa, trocar de roupa, se preparar para abandonar o mundo da superfície. Aqui era o vestiário dos mineiros, porque numa mina de carvão você entra limpo, mas você sai completamente preto de carvão. Então os mineiros vinham, aí cada cabide de roupa desse no teto é a roupa de um mineiro. Daí ele chega aqui e aqui tem um gancho amarrado lá em cima. Você abaixa o seu gancho, coloca as suas roupas limpas e sobe o gancho de novo. Estou vestido como um mineiro agora para entrar na mina de carvão. E agora começa a caminhada. Meia hora até a entrada da mina. Mas um mineiro precisava chegar 1h30 antes do horário oficial de trabalho. Porque quando o turno começava, ele já tinha que estar no seu posto de trabalho, lá no fundo, pronto para começar. No Vale de Drumheller, o carvão era extraído quase exclusivamente durante o inverno. No verão, a demanda despencava. As pessoas usavam o carvão daqui, principalmente para aquecimento. Então, no verão, a mina fechava. E os mineiros ficavam sem trabalho e sem salário, esperando o inverno voltar.
Então, quando essa mina estava funcionando, era inverno canadense. Temperaturas chegando facilmente a 20, 30 graus negativos. E os mineiros faziam essa escalada todos os dias nessas condições. Aqui é a entrada da mina de carvão. E a entrada era só o começo. Eles tinham que caminhar mais 1 hora dentro da mina para chegar no posto de trabalho. Mas hoje não dá mais para entrar, só um pequeno trecho. Essa mina foi dinamitada por lei estadual, pois pode pegar fogo e desabar. Vou mostrar algumas fotos históricas para você ver como era antigamente. O túnel principal entrava 4 quilômetros na montanha e existia uma locomotiva elétrica movida a bateria para extrair o carvão de dentro. Logo mais eu te mostro. E tinham várias ramificações laterais formando uma rede gigantesca. O caminho principal tinha iluminação elétrica. Eles conseguiam ver por onde estavam indo. Mas os mineiros não trabalhavam no caminho principal. Eles trabalhavam nos salões laterais, nos bolsões onde o carvão estava. E nesses salões não tinha luz elétrica nenhuma. A única iluminação era uma minúscula chama da lamparina de carbeto na cabeça. Os mineiros não trabalhavam sozinhos lá dentro. Existiam pôneis com eles, que eles chamavam de cavalos de mineração. Esses animais puxavam os vagões carregados de carvão onde a locomotiva não chegava. Eles viviam lá embaixo, só saíam no verão quando a mina fechava. E eles desenvolviam instintos que os humanos não tinham. Teve um dia específico onde uma égua chamada Morango, num dia de trabalho normal, simplesmente se recusou a entrar num dos salões de mineração. Os trabalhadores tentaram de tudo, mas ela não se movia. A única solução foi trabalhar em outro salão, que ela entrasse. E nesse dia, o salão que ela se recusou a entrar desabou completamente. A égua salvou a vida de 15 pessoas. O trabalho era muito perigoso e os acidentes frequentes. E tinham doenças silenciosas também, como o pulmão negro, causado por respirar pó de carvão frequentemente, que não tem cura e era muito comum. Quando o carvão saía da mina, ele seguia por uma esteira transportadora até o edifício mais interessante que tem por aqui. Ele se chama Tipple. É uma construção de 1937. É o coração de toda a operação. É onde o carvão bruto era processado, classificado e preparado para ser vendido. O carvão subia da mina por essa esteira transportadora e caía em um conjunto de peneiras. Essas peneiras vibravam de forma violenta. E a força era tão grande que o prédio inteiro tremia. É literalmente por isso que essa estrutura se chama Tipple. Tipple é uma palavra antiga do inglês que significa balançar, tremer. O barulho era ensurdecedor, ouvido a quilômetros de distância. Tudo isso para classificar o carvão por tamanho, pois dependendo do tamanho, o carvão tem preços completamente diferentes. Nessa parte aqui, trabalhavam cerca de 6 a 7 meninos de cerca de 14 anos. Aqui eles chamavam de pegadores de ossos. Então vinha muito pedaço de fóssil de dinossauro junto. Então o trabalho deles era retirar esses lixos que eles chamavam na época, que eram os fósseis dos dinossauros, e jogar aqui para baixo. E ali embaixo ficava um balde de lixo, que eram os fósseis de dinossauros. Os pegadores de ossos, ou bone pickers, tinham que tirar tudo que não fosse carvão, pedaços de rocha, fragmentos de metal e fósseis, muitos fósseis. Essa é a região do mundo onde mais se encontram fósseis de dinossauros. E naquela época eram lixo, eram usados para preencher buracos nas estradas de terra. Descartavam em pilhas que ficavam ao tempo até desintegrarem.
eram destruídos sem nenhum cuidado. E nem se sabe quais espécies de dinossauro que eram. Se alguma era única, desconhecida, se perdeu para sempre. E aqui a gente tem o carvão que tá aqui, o carvão de verdade. E esse daqui é uma rocha que tem menos carvão. Ela é tipo, a quantidade de carbono aqui é muito baixa. Então se alguém mandasse, se algum mineiro colocasse essa rocha junto com o carvão de verdade, ele era demitido na hora. Porque era uma coisa, não importava quantos anos o mineiro trabalhava aqui. Ele não podia confundir o carvão de verdade com o carvão falso, assim, com a pedra que não tem a quantidade de carvão para ser usado nas lareiras das casas e coisas assim. Porque o carvão dessa mina era um carvão de baixa qualidade. Só que ele é perfeito para ser usado, por exemplo, em lareira. E aqui é a parte de baixo da máquina, da xícara, da peneira. É uma máquina muito, muito legal. E aqui, de acordo com a granulometria do carvão, ele tinha um preço. Então o carvão muito fino, ele não servia para nada nessa época. Então eles simplesmente jogavam fora. Eles jogavam, faziam um depósito desses pós de carvão, o que era um perigo porque às vezes ele podia pegar fogo e ocasionar acidentes. Aí o carvão um pouco maior, ele era usado na indústria de energia elétrica. Então eles vendiam para a indústria de energia elétrica, por um preço bem baixo. Aí depois tem o carvão um pouquinho maior, que ele era usado nas casas já para aquecimento, só que era uma grade de carvão barata, é assim, o carvão mais barato que se encontrava no mercado naquela época. Aí depois tem o carvão maior, que é o carvão padrão, que é o carvão que se usava nas casas, e depois tem o carvão grande. E esse era o carvão mais valorizado, porque ele durava mais tempo. Ele queimava a noite inteira. Se você colocava na lareira, ele queimava 8, 9, 10 horas. Só uma pedra de carvão. A Atlas Coal Mine tinha um problema comercial sério. Muitas minas vendendo, basicamente, o mesmo produto. Nesse cenário, como diferenciar seu produto para vender mais? Como convencer as pessoas a escolher especificamente o carvão da Atlas e não de qualquer outra mina, quando o carvão é idêntico? Foi aí que H.P. Hartley, vendedor da mina, teve uma ideia. Era época de Natal e ele estava pensando em como fazer o produto parecer mais atraente, mais desejável. Pensou em pintar o carvão de vermelho ou verde, mas não tinham essas tintas disponíveis na região. O que tinha era somente tinta laranja, que era uma tinta feita com chumbo, muito tóxica pelos padrões de hoje, mas era o que tinha. Então Hartley começou a pegar o carvão comum da pilha, carvão perfeitamente normal, que não tinha nada de especial. Ele jogava tinta de chumbo laranja por cima e vendia como um produto premium chamado Wildfire Coal. A tradução, alguma coisa como o carvão da queima selvagem. E foi um sucesso comercial absolutamente gigantesco. As pessoas compravam porque era chamativo, mas aí começou a acontecer algo ainda mais interessante. As pessoas começaram a reportar que ele queimava melhor, mais tempo, mais brilhante, mais limpo, produzia mais calor, era melhor em tudo. E a verdade é que era exatamente o mesmo carvão. A única diferença era um pouco de tinta laranja na superfície. Mas o efeito placebo era tão poderoso, tão forte, que as pessoas genuinamente acreditavam que estavam usando um produto superior. E falavam sobre isso, recomendavam para os vizinhos, para os amigos. A Atlas percebeu que tinha tropeçado numa mina de ouro disfarçada
de mina de carvão. Registraram a marca o mais rápido que conseguiram. Protegeram legalmente o nome, o conceito e a embalagem. E começaram a vender por um preço bem mais alto que o carvão comum. E as pessoas pagavam, felizes, achando que estavam fazendo um ótimo negócio. E com todo esse lucro extra, a Atlas Coal Mine tomou uma decisão de marketing ainda mais ousada. Eles compraram um avião. E o propósito era de propaganda. Ele voava pelo país fazendo propaganda, mostrando o produto, gerando interesse. E o pior é que a tinta tinha chumbo na composição. E a pior coisa que se pode fazer com tinta de chumbo é queimá-la. Chumbo é neurotóxico, causa danos permanentes, especialmente nas crianças. Afeta o desenvolvimento cognitivo, causa problemas de saúde que duram a vida inteira. A Atlas Coal Mine durou mais tempo que as outras minas do vale por causa do marketing. E com o declínio do carvão para aquecimento, foi a última a fechar as portas. Vamos conhecer agora a parte que eu mais gostei daqui, como era o transporte do carvão. Estamos subindo agora no trenzinho de carregar carvão. Olha a locomotiva, que belezinha. Fiquei muito surpreso quando conheci essa locomotiva. Ela tem entre 90 e 100 anos de idade. É uma locomotiva elétrica movida a baterias. Eu nem imaginava que há 100 anos atrás já existiam veículos elétricos movidos a bateria. Ela chegou aqui em 1936, quando a mina abriu pela primeira vez. O modelo dela existe desde 1924, há mais de 100 anos. E como não se sabe se ela era nova quando chegou aqui, ela pode ter entre 90 e 100 anos de idade. E 100 anos atrás, nem era novidade ter locomotivas elétricas a bateria. Era o padrão. Em 1890, cerca de 135 anos atrás, surgiram os primeiros modelos comerciais de locomotivas elétricas de mineração. Em 1910, elas já eram produzidas em massa. Quando essa mina abriu, em 1936, usar locomotivas elétricas a bateria em mineração subterrânea já era considerado normal. A tecnologia elétrica em transporte sobre trilhos é muito mais antiga do que a maioria das pessoas, inclusive eu, imagina. E tem mais. A própria invenção do transporte sobre trilhos surgiu para resolver problemas de mineração de carvão. No começo, cerca de 500 anos atrás, eram vagões de madeira sobre trilhos de madeira puxados por cavalos ou mulas. E a vantagem é que o trilho reduz drasticamente o atrito. Um cavalo com a carga sobre trilhos consegue puxar muito mais do que se ela estivesse em uma carroça normal. Então os trens surgiram para resolver um problema muito específico: como tirar toneladas de carvão e minério de dentro das minas de forma eficiente. O trem não foi inventado para transportar pessoas. Ele foi inventado para transportar carvão. As primeiras ferrovias que existiram no mundo eram ferrovias de mineração, curtas, simples, puxadas por animais. Depois, alguém teve a ideia de usar trilhos para transportar o carvão entre a mina e o porto mais próximo. Depois, entre cidades. E aí, inventaram a locomotiva a vapor, que, ironicamente, queima carvão para funcionar, criando um ciclo onde o carvão transportava mais carvão. E isso deu origem às grandes ferrovias que mudaram completamente como o mundo funciona. Mas a origem, o primórdio de toda essa tecnologia estava aqui, em minas de carvão como essa. O declínio de Drumheller começou em 1947. Há poucos
quilômetros daqui, perfuraram e encontraram petróleo. Muito petróleo. O Canadá tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo. E o petróleo mudou tudo da noite para o dia. Ele substituiu o carvão como combustível das locomotivas. Motores a diesel são muito mais eficientes, mais limpos, mais fáceis de manter e mais econômicos. E o gás natural, que é extraído junto com o petróleo, substituiu o carvão no aquecimento doméstico. Não era mais preciso comprar sacos de carvão, transportar ele, armazenar em algum lugar, alimentar a lareira, limpar as cinzas. Com o gás natural, você vira uma válvula e tem calor instantâneo, limpo, sem sujeira e sem esforço. As pessoas trocaram seus sistemas o mais rápido que conseguiram. E os fogões para cozinhar mudaram também para o gás. A demanda por carvão despencou. E sem demanda, as minas fechavam. As pessoas perderam o emprego e se mudaram. E cidades inteiras desapareceram. Hoje, se você dirigir por essa região, você encontra cidades fantasmas. Entre 1912 e 1966, as minas de Drumheller extraíram 56 milhões de toneladas de carvão. É até difícil de visualizar. Se você colocasse tudo em um único trem, ele iria de São Paulo até aqui, Drumheller, no oeste do Canadá. E olhando essas estruturas abandonadas, parece que o mundo não usa mais tanto carvão quanto antigamente. Mas a realidade é exatamente o oposto. O mundo usa muito mais carvão hoje em dia que usava no auge de Drumheller. Nos próximos vídeos dessa viagem, vou mostrar quando cruzamos o estado de Wyoming, nos Estados Unidos, onde passamos por uma mina de carvão na estrada. E me chamou a atenção e eu fui pesquisar. Só aquela mina extrai 6 milhões de toneladas por ano. Mas no mesmo estado, tem outras minas muito mais impressionantes. A mina Black Thunder chega a extrair 110 milhões de toneladas por ano de carvão, o dobro do que Drumheller inteiro produziu em meio século. Uma única mina moderna. E é só uma de centenas operando pelo mundo. A diferença é que hoje praticamente não há risco aos trabalhadores. Todas as atividades perigosas são realizadas por máquinas controladas remotamente. O consumo mundial de carvão bateu em 2025 um recorde histórico: 8,8 bilhões de toneladas em um ano. A maior parte na China. Para você ter uma noção, se fosse carregado em somente um trem, ele daria 33 voltas na Terra, ou 3,5 vezes a distância da Terra à Lua, carregado de carvão. Das 139 minas desse vale, nenhuma opera mais. Essa mina parou de funcionar em 1979 e em 1984 fechou de vez. Os donos ainda tinham a expectativa dela voltar a funcionar. Não voltou. Eu gosto muito da história industrial. Eu acho fascinante entender como chegamos até aqui, como o mundo moderno foi construído. E ele foi construído por pessoas como essas, que trabalharam em condições que hoje consideraríamos inaceitáveis, que deram suas vidas, literalmente, para extrair recursos que alimentaram o crescimento de países inteiros. É um relato das pessoas que passaram por tempos extremamente difíceis para que os tempos modernos, relativamente fáceis, pudessem acontecer. Tô aproveitando que nós estamos no motorhome e tô cozinhando aqui um pouco. Aí hoje nós estamos cruzando a fronteira para os Estados Unidos. Só que para cruzar a fronteira, você não pode levar nada que tenha carne crua
nem ovo, nem leite. Então eu tô aproveitando e fazendo umas carninhas que a gente tem na geladeira e uns ovinhos também, para não precisar jogar fora ou ter problema na fronteira. Olha que lanchinho especial. Hora de almoçar agora, com a vista da mina de carvão. Eu tô almoçando aqui e a Laís está ali trabalhando. Só que você falou isso, acabou na internet. A gente tá com o motorhome desligado, daí eu tenho que ficar ligando a chave pra ligar a luz, pra ligar a internet, né, Gabi? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. O próximo vídeo vai ser bem diferente. Estamos indo para o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. E o próximo vídeo é a nossa jornada até lá. Lindas paisagens, cruzando a fronteira americana, atravessando Montana inteira até chegar em Yellowstone. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.